E aí, meus queridos, como que vocês estão? Espero que bem, pra, ter que aguentar mais uma aulinha, a última aulinha de quarta-feira. Bom, vamos então para o nosso slide de filosofia. Mudei a foto, como vocês podem ver, mas vocês vão entender por que eu mudei. Vai fazer sentido depois. Bom, vamos começar primeiro fazendo aquela clássica revisãozinha. Aqui estão todos os filósofos que a gente viu até agora. Se você está chegando agora nessa terceira aula e não conhece nenhum desses, passa lá na primeira aula e assiste, ou então vê a revisão que eu fiz no começo da segunda aula para vocês entenderem. Não vou falar deles porque eu já falei na primeira aula, já revisei na segunda. A revisão vai ser sobre o que a gente viu na aula passada, que foi primeiro sobre Protágoras e os sofistas, né? Protágoras, esse cara aqui, e lembra, né, que a reflexão naquela época mudou, parou de ser sobre as coisas naturais, sobre como a natureza funciona, foi para o homem, em sociedade, eles são... E o Protágoras e os sofistas são relativistas, fala que a moral é a construção social, tal. Eram as putinhas do conhecimento, porque eles cobravam pelas aulas. E eles eram tão relativistas que a retórica vai ser maior do que a verdade, porque um argumento vai ser melhor do que o outro, não porque um é verídico e o outro é falso, mas porque tem um poder de convencimento maior. E uma frase do Protágoras que marca esse relativismo é que o homem é a medida de todas as coisas, que na aula passada eu usei aquele exemplo lá da primavera em Atenas, e um cara lá vai falar que tá frio, outro vai falar que tá quente, porque tudo é relativo. Aí chegou um louco aqui, o mendigo da praça, o Sócrates, e chegou lá e falou, pô, não, nada a ver aí, gurizada, vocês estão falando bosta. E um negócio que eu não falei na aula passada, que é muito da hora, não sei se vocês conhecem Assassin's Creed, o último jogo, o Odyssey, ele aparece, o Sócrates, esse aqui é ele no jogo, só que eu não achei bem fiel, porque, tipo, ó, pode ver que ele tá com sandalinha, umas roupas bonitas. Sócrates na vida real era bem... usava trapa, era um mendigo da praça, né, que nem eu falei. Bom, vamos falar aqui, né, relembrar sobre o Sócrates. Sócrates, ele tem aquela famosa frase dele do só sei que nada sei, porque ele percebeu que não sabia de nada, não sabia quem ele era, o que era justiça, o que era bom, o que era o mal, mas ele vai perceber que para você conhecer as coisas, você tem que primeiro se conhecer, por isso que ele vai falar, conhece-te a ti mesmo, para conhecer sua ignorância, aí você vai começar a conhecer as coisas, e para isso ele usa aquele método socrático, que é o questionamento, que a primeira parte é o questionamento, e a segunda parte vai ser a maiêutica, vai ser dar à luz as ideias, o parto das ideias. Além disso, também tem a outra frase dele, que é a vida refletida não vale a pena ser vivida, que está intrinsecamente relacionada com a ideia dele de ética racionalista, que a gente já falou, que o bom é o conhecimento, é a consciência, é você estar consciente do que é o bom, e quando você não tem consciência do que é o bom, você faz o mal. E essa é a noção de ética racionalista dele, por isso que ele vai falar que uma vida refletida não vale a pena ser vivida, porque você vai ser uma esponja do mar, vai ficar lá parado, você não vai pensar nas coisas, tal. E Sócrates marcou tanto filosofia, e ele marcou tanto filosofia que o Bertrand Russell aqui, ele tem uma fala, ó, o problema do mundo é que tolos e fanáticos estão sempre cheios de convicção, enquanto os sábios estão sempre cheios de dúvidas. E isso, gurizada, isso representa muito o Sócrates. Porque é basicamente o contexto dele, os caras lá, os intelectuais da época, juízes, os políticos, que é cheio de certezas, convicções, os sofistas. Enquanto ele, que foi chamado de o mais sábio de Atenas, né, era cheio das dúvidas. E eu também falei pra vocês assistirem a aula do Aldino, porque o Aldino vilão é foda, gurizada, ele é foda, a aula dele é muito massa, e ele explica sobre o método socrático, ele também tem várias aulas eu falando aqui. Enfim, vamos voltar agora para a nossa telinha. Eu mudei a foto, gente, porque isso daqui é um quadro do Rafael, aquele pintor renascentista, chamado A Escola de Atenas. Esse quadro é muito legal, porque tem vários filósofos que a gente já viu aqui, vários, tipo, ó, aqui tá o Heráclito, o Parmênides, o Pitágoras, e se a gente chegar mais perto, a gente consegue ver
o Sócrates aqui, o Protágoras e aqui o Alexandre o Grande, que eu vou falar depois. Aqui, como a gente pode ver, o Sócrates tá naquela clássico questionamento dele, né? De perguntar, pô, e aí, me diz aí, pô, que justiça e tal, e o Protágoras que cara de cu de nada a ver, irmão, cala a boca, tô falando bosta. E esse carinha aqui, vocês não viram ainda, ele aparece mais na história e ele é muito importante. E eu vou falar da importância desse cara ainda nessa aula, mas vamos focar no tema da aula de hoje, que são esses dois carinhas aqui do centro, que é o Platão e o Aristóteles. Vamos primeiro começar a falar sobre o Platão. Eu já falei sobre o Platão um pouquinho na aula do Sócrates, né? Vamos falar aqui então, como já é costume, vamos falar da história deles, dos filósofos, a história do Platão. Bom, o nome verdadeiro dele, pasmem, não é Platão, é Aristóteles. Platão, gente, é um apelido, porque Platão, ele era monstro, o cara era bombado, o cara era monstro mesmo, tá ligado? E Platão quer dizer ombrão, ele tinha ombros largos. Eu não sei vocês, mas eu sempre olhava isso aí e falava, pô, esse cara aí, sei lá, acho que era um vovô mó cagado assim, mas não, o cara era monstro. Como eu já falei na aula do Sócrates, o Platão, ele era da aristocracia grego, descendente dos antigos reis de Atenas. O cara era prodígio, com 17 anos escrevia peça teatral, tal. Tanto que a Rainha Elizabeth, ela mesma fala, né, que Platão era o mais inteligente da nossa sala. Ai, gato! Ai, minha gata aqui, desculpa, gente. Enfim, aí rolou um negócio que chateou muito os pais do Sócrates, né? Sócrates não, do Platão, que ele conheceu Sócrates e virou o discípulo de Sócrates. O cara que tinha tudo pra continuar nessa carreira de aristocrata, de político, de juiz, largou mão de tudo e foi vagabundear com o mendigo da praça. E vocês lembram, né, que eu falei, gente, foi uma paixão do Platão, ele ficou apaixonado pelas ideias do Sócrates. E, foi um sentimento, assim, cabuloso. Tanto que quando rola a morte do Sócrates, Platão vai ficar muito triste. É até engraçado, né, porque os dois fazem a mesma cena, a mesma pose, mas aqui o Platão, ele tá fazendo referência a uma teoria dele, que eu vou falar mais tarde. E o Sócrates aqui, ele tá falando, na frase final dele, ele fala, agora vou partir vocês para a vida e eu para a morte. Vamos ver quem tem a melhor sorte. Ele falando, tipo assim, que a alma vai pro céu. E Platão, ele não pôde ir na morte do Sócrates, ele estava doente. Mas a morte dele afetou ele muito, muito. Tanto que com a morte de Sócrates, o Platão, ele vai perder a fé na democracia ateniense. Porque ele fala, porra, essa cidade, apesar de todo mundo falar que é uma cidade que os cidadãos podem falar, não é uma cidade justa. É uma cidade completamente injusta. Eles mataram Sócrates, cara. O homem mais sábio de Atenas, e eles o mataram. E ele vai ficar completamente puto, vai perder a fé na democracia de Atenas. E ele vai vazar de Atenas. Ele vai dar um rolê pelo mundo lá na época. Num mundo assim que eu falo, tipo, lá perto da Grécia mesmo. Tipo, vai pro Egito, ele conhece a escola pitagórica, ele dá esse rolê e aí ele acaba voltando para Atenas e lá ele cria a sua academia, que é a primeira universidade do mundo, por assim dizer. Que ele vai, ensina os bagulho e tal, ele era professor nessa época. Então, e aí ele começa a ensinar a sua filosofia, que é o que a gente vai ver agora. O Platão, como já falei, ele tem uma puta influência do Sócrates, gente. Uma puta influência do Sócrates. E qual é a principal influência? É a busca pela verdade. Lembra que o Sócrates tinha essa busca pela verdade? E o Platão vai. Tipo, um exemplo, pega que eu falei que ele perdeu a fé na democracia ateniense. Aí ele, por exemplo, ele vai ficar pensando, pô, vou buscar a verdade aqui. O que seria, então, uma cidade justa, já que Atenas não é uma cidade justa? Aí tá, mas pra saber o que é uma cidade justa, eu tenho que saber o que é justiça, mas pra saber o que é justiça, eu tenho que saber o que é o saber, da onde ele vem. E ele vai ficar nesse dilema, pô, o que é saber, tal. E ele vai lembrar de dois carinhas muito importantes que a gente falou, que a gente viu na primeira aula,
que são esses dois aqui, o Heráclito e o Parmênides. Heráclito, o filósofo do rio, que fala que nenhum homem pode banhar-se 2 vezes nas mesmas águas, porque as águas já não serão as mesmas, ou o homem, que tudo, nada permanece, exceto a mudança. O filósofo do devir, lembra dessa palavrinha? Devir, do vir a ser, do será, que tudo muda, tá. E o Parmênides, que vai falar, cala a boca, Heráclito. As coisas podem até mudar, mas isso daí é aparente. Isso daí a gente percebe com sentido. Pode até mudar, mas a essência não muda. A essência é eterna, nada muda, tudo é uno e tal. E o Platão vai se inspirar muito neles, vai lembrar deles, e nessa busca pela verdade, eles vão fazer uma influência fodida na ideia do Platão. Por quê? Porque, por incrível que pareça, o Platão conseguiu juntar esses dois opostos. Ele fez a fusão do Heráclito e do Parmênides. Ah, mas como que ele fez isso aí? Simples. Foi com a teoria das formas ou das ideias que ele fez essa junção. E o que essa teoria aí fala? Fala basicamente que existem 2 mundos. Primeiro, um mundo sensível e o outro é o mundo inteligível. O mundo sensível é esse mundo nosso aqui. É o mundo que a gente percebe pelos sentidos, pela audição, pela visão, tal, que a gente conhece assim, pelo tato. E o outro é o mundo inteligível. O mundo inteligível é o mundo onde tem a essência das coisas. É o mundo onde tá o saber, é o mundo onde tá a alma. Então, o saber vem do mundo das ideias, vem do mundo inteligível, esse mundo onde fica a alma. Tanto que, né, aqui, ó, a alma, o mundo das ideias, e o corpo, esse mundo. Bom, mas o que mais a gente pode saber sobre esse mundo? Esse mundo, o sensível, esse mundo do Heráclito, que o Heráclito fala, onde tudo muda, ele na verdade é apenas uma cópia do mundo inteligível, onde tudo é eterno. Então, gente, ó, uma puta representação, o mundo das ideias, aqui, e o mundo sensível, um desenho. Outro, oi, eu sou Platão, na verdade esse não é o meu tweet, e sim a representação da ideia dele. Porque a gente tá no mundo sensível, isso aqui é tudo uma representação que tem no mundo inteligível, onde tem as coisas eternas, as ideias de tudo. Outro exemplo, esse aqui eu amo, eu acho muito engraçado ele. Tem que ser mais fiel à imagem que vocês trazem. O sanduíche que veio não parece nem um pouco com o da suposta imagem. Pelo preço não vale a pena. Aí o cara responde: boa noite, Jones. Como já é de conhecimento de todos os consumidores, todas as imagens são meramente ilustrativas. Portanto, o sanduíche verdadeiro ideal só existe no mundo das ideias segundo Platão. Enquanto os outros são mimesis, ou seja, o simulacro do simulacro. Cópia da cópia. É basicamente essa ideia do Platão, tipo... Os sanduíches que existem aqui, eles são apenas cópias do sanduíche ideal que existe no mundo das ideias, tá ligado? Outro exemplo, pega assim, os cachorros. Existe uma ideia de cachorro, e essa ideia fica no mundo sensível. E você conhece os cachorros porque você conhece essa ideia de cachorro. Porque você pega assim, porra, um pincher, um chihuahua, e comparar com um Rottweiler, um Pitbull. Muito parecido, né? Não tem nada a ver, tipo, completamente diferente. Mas a gente ainda reconhece que todos eles são cachorros. Por quê? Porque a gente tem essa noção que fica no mundo das ideias, essa ideia de um cachorro, essa ideia de cachorro, entenderam? E ele vai explicar tudo isso com o mito da caverna. O mito da caverna é chamado também da a Caverna de Platão. Eu não sei se vocês já ouviram falar, é um mito muito conhecido. Praticamente todos os professores de filosofia falam desse mito para os alunos no ensino médio. E o mito da caverna fala basicamente que tinha prisioneiros que eles cresceram na caverna. Não pergunte como, é um mito, então não faz sentido, tipo assim, porque às vezes parece que não faz sentido, eles nasceram, eles cresceram aí, como que eles se alimentavam e tal, mas enfim, eles sempre viviam na caverna. E as pessoas passavam com objetos em frente a uma fogueira, e isso daí gerava sombras. E os caras na caverna ficavam, porra, eles cresceram vendo isso, eles achavam que isso era a realidade. Isso daqui, pro Platão, representa esse nosso mundo, o mundo sensível. Porque a gente acha que essa é a nossa realidade. Mas em um certo dia, um prisioneiro vai escapar. E ele vai sair, e ao sair da caverna, vai ter um choque, porque a luz lá de fora é muito forte, ele vai
quase que ele vai ficar cego, tipo, vai doer muito, mas ele vai acordar, ele vai conseguir enxergar e ele vai perceber que tudo que ele viveu é uma ilusão, que na verdade o mundo verdadeiro não tem nada a ver com as sombras que ele via. E essa é a representação para o mundo inteligível. Lembra que eu falei que eu achava que o Pitágoras tinha assistido Matrix? Então, na verdade, o filósofo que assistiu Matrix foi o Platão, com essa ideia tipo de um mundo falso e um mundo verdadeiro, sabe? Mas continuando o mito, ele, o prisioneiro que escapou, ele representa os filósofos. Ele volta e vai falar para os outros prisioneiros: ei, gurizada, se liga, esse mundo das sombras ele é ilusório, vamos sair da caverna, cara, lá fora existe um mundo real. Os prisioneiros vão falar: vai se fuder. E no mito até eles vão matar o prisioneiro que escapou. Ele é pra demonstrar tipo a ignorância de tipo que a gente vive. Um negócio legal também pra vocês verem é esse quadrinho da Turma da Mônica, As Sombras da Vida, que vai explicar. Gente, explica muito bem, sério. O Mito da Caverna é muito da hora. Procurem depois, leiam, é muito bom. Além disso também, né, tem as aulas do grande Aldino, que ele vai falar nesse vídeo aqui, ó. O Mito da Caverna para Becos e Vielas, muito foda. E ele também fez uma aula sobre Sócrates e Platão. E também tem outro vídeo que ele fala sobre o amor. Isso daqui eu vou falar, a gente vai ver depois. Ah, e tem a Elizabeth. Sinto falta das brincadeiras de infância. Um dia colocamos um pessoal numa caverna e começamos a projetar sombras na parede. Era muito engraçado. Bom, esse foi o Mito da Caverna. Resumindo então, esse mundo é uma ilusão. O mundo verdadeiro, ele tá nas ideias. E aí que o Platão vai ficar assim: gente, se esse mundo é uma ilusão, por que eu vou gastar meu tempo estudando esse mundo? Pô, vamos pegar assim, botânica. Por que eu vou gastar o meu tempo estudando aquelas plantas, velho? Tem que saber que essa planta aqui é monocotiledônia, aquela outra planta é dicotiledônia, que essa planta aqui tem raiz pivotante, a outra planta tem raiz fasciculada. Por que eu vou querer saber? Qual que é a necessidade de eu entender isso aí, sendo que esse mundo é falso, sendo que a verdade na verdade está no mundo das verdades, o mundo inteligível, entendeu? Pra quê? Não vou gastar meu tempo. E até é muito mais fácil, por exemplo, eu estudar a ideia de um cachorro do que eu pegar todas as raças de cachorro para estudar os cachorros, para estudar o cachorro, sabe? Então, basicamente isso que o Platão vai falar, tipo, não vamos estudar esse mundo sensível, vamos estudar o mundo inteligível. E por que também? Porque o conhecimento tá no mundo inteligível. Lá é o mundo das ideias, lá é o mundo da alma. O conhecimento está na sua alma. E daí que ele vai tirar a ideia de que as ideias são inatas. As ideias estão na sua alma. Então, para o Platão, todo conhecimento vai ser, na verdade, você só está relembrando. Ele vai falar que conhecer é relembrar. E ele vai explicar isso melhor com o mito de Er. O mito de Er é basicamente o pós-morte. Segundo esse mito, quando você morre, você vai lá para outro mundo, tal, e você vai renascer. Mas antes de você renascer, você tem que passar por um rio e você vai beber das águas desse rio, que é o rio do esquecimento. E você vai beber e você vai esquecer tudo que você aprendeu. Aí você vai renascer, tal, e você vai ser tipo uma tábua rasa, não vai saber de porra nenhuma. Mas à medida que você for conhecendo as coisas, você vai estar, na verdade, apenas relembrando. Você vai estar relembrando o que você já sabia, o que sua alma já sabia. E nesse mito, o Platão vai falar que os filósofos, eles vão ser os que menos vão beber. Por isso que eles vão conseguir relembrar mais fácil, sacaram? E essas são as principais ideias do Platão. Só que o Platão, gente, falou muito mais coisa. Não é que nem os Sócrates sofistas, que tipo... Os sofistas a gente só ficava um trechinho. O Sócrates ainda chegou de falar mais, só que não falou tanto. O Platão, ele se inspirou muito no Sócrates. Todos os livros do Platão, acho que a maioria, na verdade, ele fala através do Sócrates. São diálogos do Sócrates, sabe? E ele vai falar suas teorias através do Sócrates. E ele tem muitas teorias, muitas coisas. Não é só o mito da caverna e o mito de Er. Porque ele vai falar também sobre a repartição das almas. Ele vai falar que
a alma, ela é dividida em 3 partes e dependendo da parte que mais for desenvolvida na sua alma, isso daí vai fazer você ser um filósofo, vai fazer você ser um policial, um soldado, ou um camponês. Isso daí, sabe quem que vai beber disso? Vai a Idade Média. Sabe por quê? A partir dessa ideia de repartição das almas, o Platão vai criar a ideia dele de república. Lembra que ele tava puto com Atenas, que, porra, matou Sócrates e tal? Ele vai criar a ideia de república perfeita dele baseado na repartição das almas. Ele vai falar, pô, quem tem uma alma mais puxada para ser filósofo, você vai ser filósofo. Você que tem essa alma mais puxada aqui, você vai ser soldado, tal, você vai ser camponês. E nessa república, os filósofos vão governar. Na verdade, vai ser o rei filósofo que vai passar a vida inteira dele estudando. Parece até a sofocracia que a gente chama, tipo, a ditadura dos sábios, a ditadura dos filósofos, sabe? Só que pro Platão isso é extremamente justo, porque você vai estar seguindo a sua alma, você não vai estar querendo fazer nada à força, e vai ser uma sociedade igualitária, sabe? Não vai, você vai fazer o que você gosta. É isso, você vai fazer o que você gosta e não vai ter muitas diferenças, porque é igualitária, não é tipo, cada um vai ganhar a mesma coisa e tal. E é muito louca essa ideia, porque ele vai falar assim que um não pode privilegiar o outro e tal. Então, quando a mulher for engravidar, ela tem que transar com todo mundo, porque para não saber quem é o pai, porque tipo, os pais vão querer privilegiar os filhos e quando chegou numa certa idade, ela tem que dar o filho pro Estado cuidar, tá ligado? É um trem muito coletivista. Mas é uma ideia muito da hora. Além da república, ele também vai falar do amor. O amor platônico que a gente conhece hoje em dia é aquele tipo, pegar aqui, ó. Eu amo essa gata, eu amo ela, só que ela não me ama e ela na verdade nem sabe que eu existo. E esse é o nosso ideal de amor platônico, só que na verdade isso é um puta senso comum, que o Platão fala de amor é muito mais complicado, é muito... Enfim, assistam a aula do Aldino, é muito da hora. É basicamente isso, Platão é muito complexo. Você usar na redação, gente, mito da caverna as pessoas usam muito, eu acho que até fica um pouquinho de senso comum, mas se você souber, dá pra usar. Aí, voltando ao que eu falei da repartição das almas, que a Idade Média copiou, porque na Idade Média vai ter aqueles que trabalham, aqueles que comandam e aqueles que rezam. Eles fizeram isso aí pra dividir a sociedade em estamentos, sabe? E foi tipo um modelo da República, só que não ficou nada a ver, ficou um trem puta desigual. Vocês que já estudaram essa parte da Idade Média sabem que a Idade Média era foda. Bom, além disso, o Platão também influenciou várias pessoas, por exemplo, o Santo Agostinho, com a ideia de... O Santo Agostinho, lembra que ele já tinha sido influenciado com a ideia do Sócrates, de que o bom é o consciente, quando você tem consciência, o mal é a falta de consciência, e para Santo Agostinho o mal, na verdade, é apenas a ausência do bem. O Santo Agostinho agora vai se inspirar muito no Platão para falar sobre a ideia dele de iluminação divina, que ele vai juntar a fé e a razão, e vai falar que quanto mais você tem um esclarecimento, quanto mais você vai saindo da caverna, você vai alcançando a verdade seria Deus, sabe? É tipo, quanto mais você mais alcançar a verdade, mais você vai estar iluminado por Deus. É uma ideia muito da hora que ele vai copiar, vai, na verdade, se espelhar no Platão. Bom. E eu quero finalizar Platão com esse meme, que é aqui, ó. Mano, tá ligado que nós vai ser famoso no futuro, né? Aí o Aristóteles, que? Cara, tá vendo esse dedo aqui, ó? Esse dedo aponta para o mundo perfeito das ideias. Isso aqui é tudo ilusão, mano. Isso vai estar nos livros do futuro. As pessoas vão sair da caverna e vão sentir a realidade. Todo mundo tá numa caverna, cara. Meus Deus, cara. Que brisa louca. E por que eu queria finalizar? Porque isso daqui mostra, apesar de ser um meme, mostra muito bem as ideias do Platão e do Aristóteles. Porque o Aristóteles, ele é discípulo do Platão, mas ele vai praticamente discordar de tudo que o Platão fala. Ele vai falar, irmão, sua erva tá estragada, você tá brisando muito, baixa a bola aí que você tá meio louco. Então vamos estudar agora o Aristóteles. O Aristóteles é esse carinha aqui, como a gente já viu, ele era discípulo de Platão
e ele acabou sendo o oposto de Platão. Tanto, olha que nesse quadro, o Platão, ele aponta para cima, para representar o mundo das ideias, esse mundo perfeito, um mundo inteligível. E o Aristóteles, ele tá fazendo assim com a mãozinha para falar sobre esse mundo. Porque para Aristóteles a verdade não tá num mundo imaginário, tá num mundo para estar nesse mundo, entendeu? Mas vamos estudar primeiro a história do Aristóteles para vocês entenderem a filosofia dele. E, gente, a história do Aristóteles é muito da hora, sério. Então vamos aqui, ó, a história do Aristóteles. Só queria colocar um pontinho. Lembra que o Platão, que parece um velho assim, fudido, na verdade era todo bombado? O Aristóteles, que parece assim, um cara alto, maromba, ele na verdade era baixinho, ele era gago e ele era coxo. Sabe o que é coxo? Uma perna dele era maior do que a outra, então ele andava mancando. Esse é o Aristóteles. Mas vamos falar agora da história de vida do Aristóteles. O Aristóteles, ele não era grego, ele é macedônico. Vocês lembram onde que fica a Macedônia? Olha aqui o mapa. Tá aqui a Grécia Antiga, aqui pra direita tá aquelas sociedades lá que eu já falei nas aulas passadas, Mesopotâmia, blá blá blá, Pérsia. A Macedônia tá aqui em cima. E eles falavam a mesma língua que os gregos, só que a cultura deles era diferente. E os gregos, apesar de serem organizados em cidade-estado e serem muito autônomas, eles tinham essa coletividade cultural, sabe? De, pô, nós somos os gregos, pô. E os macedônios, eles, apesar de falarem a língua, eles não eram considerados gregos, eles eram os excluídos. Mas, continuando, o Aristóteles, ele era da Macedônia. O pai dele era médico e o pai dele vai ajudar o Felipe II. O Felipe II era esse cara, ele era o rei da Macedônia. Ele tava lá com os BO, tava com problema, e o pai dele vai salvar a vida do Felipe II. E aí o Felipe II vai falar, pô, você me salvou, vou te dar uma recompensa aí, o que você quer? E o pai do Aristóteles vai falar, então, rei, é o seguinte, eu tenho um filho, um molequinho aqui, ó, 17 anos, e o bichinho é foda, ele é um gêniozinho, ele é muito inteligente e eu queria colocar ele numa escola, mas não uma escola qualquer, eu queria mandar ele pra Academia de Platão lá em Atenas. Aí o rei, não, de boa, vou financiar aqui, ó, você cuidou da minha saúde, bora mandar esse moleque aí pra estudar lá. E aí o Aristóteles vai pra Atenas com 17, vamos falar 18 anos, então 17, 18 anos ele vai pra Atenas pra estudar na Academia de Platão. E lá ele já vai ser o melhor aluno, gurizada. Aristóteles é superdotado, gêniozinho. E ele vai se destacar tanto que com 19 anos ele já vira professor, cara. Professor na Academia de Platão, pô. Com 2 anos que ele ficou lá, vocês têm noção disso? E assim como o Platão, ele buscou a verdade. Só que nessa busca pela verdade ele acabou contrariando. Ele achou tipo um negócio completamente diferente do que o Platão achava, tá ligado? Mas apesar disso, os dois, eles se respeitavam e se admiravam muito. Ele respeitava e admirava muito Platão. Pro Aristóteles, Platão foi a mente mais genial que ele conheceu. E o Platão vai falar que existiam 2 tipos de alunos, os normais e o Aristóteles. Que, cara, vocês viram, superdotado e tal. E apesar de discordar, tinha esse respeito, essa admiração mútua. Tanto que Aristóteles nunca, tipo, nas palestras do Platão, ele nunca chegava assim e falava, ô, cala a boca aí, cara, você tá errado, tá ligado? Mas, continuando. Mas aí rola um negócio triste, que o Platão morre. E todo mundo na academia sabia que quem que ia assumir? Quem? Aristóteles, pô, o aluno mais foda. Óbvio que o Aristóteles ia assumir, só que o Aristóteles não assume. Por quê? Porque ele não era grego. E o sobrinho, acho que era sobrinho de Platão, acaba assumindo e, tipo, ele expulsa o Aristóteles com medo dele meio que tomar o poder na academia, sabe? Aí o Aristóteles vaza. Ele vai e para numa ilha, lá perto daquela região na Grécia. E ele já era famoso, né? Pô, professor da Academia de Atenas, fodão. Ele virou amigo do rei lá nessa ilha. Ele virou amigo do rei e ele conheceu a filha do rei. E eles se apaixonaram. Ele casa com a filha do rei. Então, Aristóteles não assume a academia. Então, o Aristóteles vira príncipe, gente. Mas rola uma invasão e
Matam o rei, matam grande parte da população e matam a mulher do Aristóteles. Então Aristóteles vai perder sua coroa e aí ele vai voltar para a Macedônia. E chegando na Macedônia, o Filipe II ele vai ficar, bora aí. Vamos ver se o investimento em você valeu a pena. Mas óbvio que valeu, né? Pô, o cara já era super famoso e o Filipe II vai ficar, pô, valeu, hein? Sabe o que? Vou fazer o seguinte. Eu tenho um filho aqui, ó. É o Xandinho, o Alexandre. Se ele tá precisando de um tutor massa e você vai ser o tutor. E aí o Felipe II faz ele ser o professor de seu filho, Alexandre. Esse filho que seria na frente o Alexandre Magno, Alexandre o Grande. E qual que é a importância dele? Vamos aqui pro mapinha. Tá bom, já dei spoiler. O Xandinho domina tudo. Que é o seguinte, aqui no mapinha, a Macedônia era esse pedacinho aqui. O Felipe II, ele começa a expandir e atacar os gregos, só que nesse meio tempo ele acaba morrendo e o Alexandre assume. E gurizada, o Alexandre vai dominar toda a Grécia, menos Atenas, e ele vai dominar tudo isso, cara. Vocês têm Gente, isso aqui era a porra do Império Persa inteiro, gurizada. O Império Persa era enorme, era o maior império do mundo. E os macedônios com o Alexandre o Grande vão conquistar tudo. E o da hora é que o Alexandre vai conquistar, só que ele vai deixar os povos dominados permanecerem com a sua cultura. Mas além disso, ele vai espalhar a cultura grega. E tudo isso porque pela influência que o Aristóteles teve na sua criação. Se não fosse Aristóteles, muito provavelmente ele ia ser um bárbaro, tá ligado? Mas é isso. Agora imagina, os caras expulsam Aristóteles da Academia de Atenas. Aí chega um cara, domina Atenas e você descobre que ele era pupilo do cara que vocês expulsaram. O Alexandre vai falar, e aí mestre, tá ligado aquela cidade lá que te expulsou? Dominei. Você quer um presentinho? O que você quer que eu faça? Quer que eu mate todos esses caras aqui da academia? Quer que eu taque fogo na academia? Quer que você vire o diretor? E o Aristóteles ele vai ficar de boa. Ele vai, não, relaxa. Aristóteles volta para Atenas e vai criar o seu liceu. Que lá ele vai dar aulas não só tipo de filosofia, ele vai dar, por exemplo, de biologia, vocês vão entender por quê. E a forma de ensino dele era a peripatética, era também chamada de escola peripatética. O que é isso? Que porra de nome que é esse aí? É basicamente ele dava aula andando. Eu não sei se vocês já tentaram, mas tipo, eu curto ler, principalmente depois do almoço que eu tô morrendo de sono, eu saio andando pela casa lendo, gurizada. É muito bom, sério, eu recomendo. Mas enfim, criou o liceu e tal, mas aí rolou uns desentendimentos com o Xandinho. Por quê? Tava atacando e tal, só que o Alexandre ele ficou bitolado, cara. Ele achava que tava todo mundo conspirando contra ele. Ele acha, inclusive, que o Aristóteles estava conspirando. E ele vai mandar matar o Aristóteles, tipo, vai mandar uns assassinos lá. Só que aí o Aristóteles falou, que porra que é essa, né? E aí ele viaja pra encontrar o Xandinho e eles se resolve o P.O., fazem as pazes de novo e tal. E na volta do Aristóteles pra Atenas, o Xandinho morre. Mas é isso, aí o Aristóteles vive sua vida, continua lá, até que ele morre. Mas um negócio legal é que, tipo assim, o Aristóteles ele sabia que ia morrer, eu não lembro se ele tava com uma doença, alguma coisa, mas ele sabia que ia morrer, ele, como Sócrates, pega a cicuta, toma, e um negócio da hora saber é que ele liberta todos os seus escravos. Bom, então agora vamos para a filosofia do Aristóteles. Eu vou deixar a coroinha porque eu achei muito bonitinha, e a edição ficou muito da hora. E é isso. O Aristóteles ele vai querer sistematizar o pensamento, ele vai querer deixar muito mais organizado. E como a gente já viu, ele vai falar que, porra, Platão, você fala que a verdade tá num mundo, tá em outro mundo, mas você sabe onde esse mundo tá? Não sei. Tá, cara, então você não sabe onde tá a verdade. Sabe, o Platão tirou essa ideia de mundo inteligível, literalmente, do cu dele. Ele vai falar, tá, você não sabe onde tá a verdade. Então, cara, a verdade não tá em um mundo imaginário. A verdade tá aqui, tá no mundo que a gente vive. E então, esses bagulho que você tá falando, mundo sensível, mundo inteligível, ideias inatas, cara, isso não existe.
Não existe, porque aqui, ó, existem ideias inatas universais que independem da existência. Não existem. Se fossem inatas universais, todos teriam conhecimento delas. Vão ter conhecimento quando as descobrirem por meio da razão. Mas se só as descobrem pela razão, como podem saber que as ideias já estavam lá? Porque elas são inatas. É basicamente essa treta, tipo, de ideias inatas, e o Aristóteles fala que as ideias não são inatas, sabe? Porque pro Aristóteles, as ideias vêm com a experiência. E vocês vão entender o porquê. Quer uma comprovação de que esse bagulho do Platão não faz muito sentido? Imagina se Platão tivesse encontrado um ornitorrinco. Por exemplo, ele fala que a gente conhece todos os cachorros porque a gente tem uma noção, uma ideia de um cachorro perfeito, né? Mas imagina se Platão tivesse encontrado um ornitorrinco, aí depois que encontrasse um ornitorrinco, ele encontrasse um pato e um castor. Ele ia falar que o pato e o castor, eles são versões do ornitorrinco. E na verdade esse ornitorrinco também é só uma versão do ornitorrinco perfeito que existe no mundo das ideias, sabe? Sendo que quando a gente vê na prática são espécies totalmente diferentes. Por Aristóteles, esse bagulho de você conhece, você tem essa ideia de um cachorro perfeito aí, que você conhece todos os cachorros, não faz o menor sentido, porque é assim, você conhece um Pinscher, você conhece um Shih Tzu, você conhece um Rottweiler, você vai conhecendo os cachorros, com essa experiência aí você vai criar a ideia de um cachorro, entendeu? É completamente ao contrário de Platão. Aristóteles fala que a gente tem que conhecer o mundo pelos sentidos. Pô, você consegue conhecer a dor de se queimar pensando? Não. Você só conhece... Calma aí, minha gata tá passando aqui, passa logo, passou. Você só conhece a dor de se queimar se queimando. Tanto que ele vai fazer isso aqui, ó. A sensação vai fazer você ter memória. Isso daí vai fazer você ter experiência. Só que essa experiência pode vir a ser uma técnica ou uma teoria. E por isso que o Aristóteles vai influenciar muito na ciência. Aí, quer ver? Ó, Aristóteles, então, ele vai estudar o mundo. Lembra que eu falei que ele estudava biologia? Porque ele vai sair, pô, se a verdade está nesse mundo, a gente tem... Para de ver minha gata. Se a verdade está nesse mundo, a gente tem que estudar esse mundo, pô. Então vai ter aula de biologia lá no liceu dele e tal. Aí ele também vai dividir as ciências. Por quê? Porque ele criou a biologia, gente. Além disso, cara, isso daqui, ó, de técnica, de teoria, isso daqui é basicamente o precursor do método científico. Isso daí nossa, esse método científico que a gente vê na ciência de hoje em dia. Ele também vai sistematizar o raciocínio lógico, que é a lógica. Gente, ele influenciou muito. Vocês querem uma prova? Esse carinha aí, ó, o Darwin. O Darwin, ele, nas suas escritas e tal, ele fala que... ele teve muita influência de uns caras, só que nenhum deles se compara ao deus que era Aristóteles, tá ligado? Pra vocês verem quanto que Aristóteles é foda. Um negócio da hora, fizeram uma pesquisa pra ver as pessoas famosas, e mais gente conhecia Aristóteles do que Jesus Cristo. Pra vocês entenderem o nível que esse cara é influente. Bom, continuando os seus estudos, ele vai fazer também uma análise dos seres vivos. Na verdade, ele faz essa análise do mundo. E ele vai chegar à teoria das 4 causas. O que são as 4 causas? É a causa formal, causa material, causa eficiente, causa final. Tá, mas o que é isso? É o seguinte, tudo tem forma, tudo tem uma matéria, tudo tem uma origem e tudo tem uma finalidade. Pô, caneca. Ela tem a forma de uma caneca, ela tem uma matéria, esse metal. Uma origem. Veio de uma fábrica. Qual que é a finalidade? Colocar coisas para beber. Aí, isso daí, gente, funciona com praticamente tudo. Você pega assim, ser humano. Tudo tem uma forma. A gente tem uma forma humanoide. Tudo tem uma matéria. Água, carbono, pele, origem. Nossos pais. E finalidade. Qual é a nossa finalidade? Aqui já é um debate mais profundo que eu vou falar, mas calma aí. Essa causa eficiente influenciou um cara lá na Idade Média, que é o Santo Tomás de Aquino. Ele vai ser diferente do Santo Agostinho que se inspirou em Platão, ele vai se inspirar no Aristóteles. Ele vai falar da primeira causa
pô, se tudo tem uma origem, qual que foi a origem de tudo? E ele vai falar que foi Deus. E ele vai fazer todo o seu pensamento baseado nas ideias do Aristóteles. É muito da hora, depois vocês estudam, vai tá na parte de filosofia medieval. Mas agora vamos voltar e falar da finalidade do ser humano. Bom, o ser humano ele é muito complexo. Não dá pra gente falar, o ser humano tá aqui pra isso. E o que dá pra falar é que o ser humano, ele vai em busca de algo. Ele busca algo. E o que é esse algo? Segundo Aristóteles, é a felicidade. Eudaimonia é essa busca pela felicidade que o ser humano tem, tá ligado? É a nossa finalidade. Eudaimonia é a busca pela felicidade. E através... isso aqui é um negócio que eu tenho que falar pra vocês. Tudo que a gente faz é porque a gente quer alcançar a felicidade. Por exemplo, se eu tô cursando medicina, não é porque eu gosto de medicina, é porque no fundo eu sei que isso vai me dar felicidade, sabe? Mas isso daí se aplica inclusive para agressores, inclusive para pessoas, tipo assim, malvadas. Por exemplo, um estuprador, tipo um caso assim bem extremo. Ele estupra pensando na felicidade. Só que ele não pensa na felicidade dos outros, ele só pensa na felicidade dele. Ele é extremamente egoísta. E essa mulher aqui, essa lindona que vocês já conhecem, é a Hannah Arendt, que ela se inspirou na fala do Sócrates de irreflexão, que a vida irrefletida não vale a pena ser vivida, Não, na verdade foi na parte do bom é a consciência e o mal é a falta de consciência. Que ela vai falar sobre a banalidade do mal, ela vai fazer um estudo sobre os nazistas, antissemitas, e os caras, eles achavam que eles estavam fazendo coisas boas, sabe? Eles achavam que eles faziam isso aí querendo ser felizes, só que eles achavam que eles estavam sendo bons, só que eles não refletiam, eles não tinham consciência de que estavam fazendo algo ruim, tá ligado? Então, esse conceito de eudaimonia, do Aristóteles de busca pela felicidade, vai influenciar muita gente, tá muito ligado com esse negócio da Hannah Arendt, de banalidade do mal, é um conceito muito interessante. Mas continuando, essa busca pela felicidade a gente vai conseguir através dos atos e das potências. Isso daqui também é outra forma de fusão do Heráclito e do Parmênides. Mas como assim? Essa busca nossa... Rapidão, essa fusão, vocês lembram que o Platão, ele fundiu assim, o mundo sensível é o Heráclito, onde tudo muda, tal, e o mundo inteligível é o mundo do Parmênides, onde tudo permanece. O Aristóteles é diferente, ele vai falar que nessa nossa busca por algo, é aí que está o Heráclito, porque a gente vai buscar a felicidade, mas para isso a gente tem que fazer as coisas, a gente tem atos, sabe? Atos para chegar na felicidade, ou seja, há mudança, há movimento. Então, óbvio que Heráclito está certo, tem movimento. Só que o Parmênides também estava certo. E como que o Parmênides estava certo? Pelas potências. O que são as potências? Todos os seres humanos têm potência. E as potências que vão resultar nos nossos atos. Por exemplo, eu tenho potência para ser médico, tenho uma potência para patinar, tenho uma potência para tocar violão, tocar escaleta, tipo, para estudar filosofia, sabe? Mas eu tenho várias potências. Só que não necessariamente eu tenho que fazer todas elas. As potências, elas não mudam, elas estão lá, elas são essências, elas são eternas. Mas vai depender de você ou não se você transforma ela em atos para chegar à felicidade, vocês estão entendendo? Tipo, eu tenho mais potências, tipo, todo mundo tem várias potências. Eu tenho mais potências, só que tem várias que eu não faço nem ideia, porque eu nunca resolvi transformar elas em atos. É basicamente isso, a ideia do Aristóteles. Só que o Aristóteles, gente, é que nem o Platão. Fala muita coisa, gente, muita coisa. Ele vai falar sobre virtude, ele vai falar que a virtude está no meio, tipo, a virtude está no meio é um negócio bem, tipo, por exemplo, arrogância e humildade. A pessoa não pode ser nem extremamente arrogante, nem extremamente humildade, sabe? Você tem que ter esse equilíbrio. Ele vai falar sobre política e esse tema da política é muito foda pra vocês estudarem, pra setar em redação, é muito da hora. Ele vai falar que o ser humano é um animal político e tal. Infelizmente, não tenho tempo pra explicar tudo isso pra vocês, porque eles são filósofos muito completos. E era uma aula só pros dois, e isso foi o principal. Porque eu falei, porque tá muito fácil pra vocês entenderem. Se vocês entenderem Sócrates, vocês conseguem entender Platão, porque o Sócrates influenciou Platão na busca pela verdade. Se vocês entenderem Platão,
porra, vocês entendem Aristóteles, porque Aristóteles é basicamente o oposto, um pouquinho mais, né, do Platão. Gente, é isso. O Aristóteles também vocês podem usar na redação, falar do livro dele, o Ética Nicômaco, que ele fala, acho que é nesse livro que ele fala sobre a eudaimonia, a busca pela felicidade, esses negócios de virtude, de política. Eu queria muito falar, mas isso daí é um negócio que, se vocês quiserem citar em redação, vocês vão ter que estudar. Eu garanto que vocês não vão se arrepender, é muito da hora. Mas, gente, é isso. Esse foi o conteúdo. Foi, na verdade, só as pinceladas, né? Aí, ó. Semana que vem é Sociologia. Na outra semana seria o Fabiano, mas a gente mudou o calendário, então na outra semana vai ser eu de novo, vai ser a minha última aula de filosofia e eu vou falar sobre filosofia moderna. Se fosse seguir a cronologia, ia ter que falar sobre filosofia helenística, filosofia medieval, só que a gente não tem tempo. Então eu tô escolhendo algo, eu escolhi as que mais caem, entendeu? E é isso. Foi isso. E um aviso, agora eu também faço parte da monitoria. Eu acho que o meu horário, não lembro se é segunda, não, acho que é terça das 3 às 5. Então se você tá tendo dúvida de filosofia, ou quer vir bater um papo pra saber mais esses caras, ficar falando bosta aí, ó. Terça-feira, eu acho que é terça-feira, né, de 3 às 5 eu tô livre. Eu não sei como é que funciona, aí acho que vocês têm que falar com a Vitória. Mas é isso, gente, ó. Tchau pra vocês, abraço, beijos, espero que vocês tenham entendido.